João, em tendo visto uma série de acontecimentos que foram mostrados a ele resolveu didaticamente dividir esses acontecimentos em 7 grupos distintos. Como na hora do seu desdobramento com o mestre, lhe foi explicar que o que estava sendo dito para ele era algo profético que somente os seres muito evoluídos podem perceber no futuro, e por isso que ele coloca os livros selados, lacrados, e somente esse ser que aqui na Terra foi conhecido como Jesus poderia tirar o lacre e mostrar para João, e quem fez isso foi um anjo do Senhor Jesus esperando o lacre, dava do hoje, no anjo mostrava a João e traduzia para João o que ele estava vendo. E assim ele dividiu todos os conjuntos de acontecimentos que foram profetizados, como que ia demonstrar o roteiro para o entendimento da volta de Jesus. Ele dividiu em 7 livros selados, e para economizar o nosso tempo, vamos direto para o 7º livro. Explica-nos a espiritualidade que quando um espírito vai assumir um novo corpo carnal, o que costumamos chamar, conforme as regras da doutrina espírita, de encarnação, quando o espírito assume um novo corpo, antes dessa assunção, normalmente ocorre nos ambientes espirituais, antes do nascimento, uma espécie de reunião onde todo o conjunto de mérito e deméritos daquele espírito que vai encarnar é então observado. É quando se tenta criar algo que poderíamos chamar de programa encarnatório daquele espírito. É quando se programa quem vai ser o pai, quem vai ser a mãe, famílias se formarem em torno daquele espírito, e aí, dentro de um programa adrede, pensado, refletido, nasce aquele que vai ser o pai, nasce aquele que vai ser a mãe. Tempos depois, é chegada a hora desse espírito encarnar. Como é que se processa a encarnação? Explica-nos os mentores espirituais que cerca de 3 horas após a relação sexual entre o pai e a mãe, uma equipe espiritual de técnicos em encarnação aproxima-se daquela que vai ser a mãe, e então é observado que na sua trompa de falópio milhões de espermatozoides estão nadando, e um desses técnicos observa com uma espécie de visão de raio-x qual daqueles milhões de espermatozoides tem o código genético compatível com o código genético kármico daquele espírito que vai encarnar. Assim, quando é localizado esse espermatozoide, um outro técnico dá uma espécie de passe magnético naquele espermatozoide. E é exatamente ele que é selecionado na corrida da vida, pois ele é quem fecundará o óvulo, que na hora em que ocorre a imantação, o espírito que vai encarnar é então tecnicamente imantado ao novo corpo. E assim nascemos todos nós. O problema é que espíritos de escola, os chamados espíritos puros, espíritos de avatares, espíritos, enfim, que estão muito acima da média da humanidade. Eles têm uma ordem vibratória de tal monta que às vezes é muito difícil conseguir, tecnicamente falando, a imandação e o espírito desse porte a um óvulo fecundado nas condições vibratórias da Terra. E aqui inicia a nossa história. Uma história que tem suas primeiras páginas em ambientes não terrenos. Pois o que é explicado pelos mentores refere-se a um tempo extraterreno em que uma certa autoridade cósmica, entendo agora parte do seu rebanho que havia adoecido, que havia dementado a si mesmo. E agora, depois de uma longa história de quase 500 mil anos,
anos terrenos, estavam cerca de 30 bilhões de individualidades, todas elas agrupadas do único mundo que as podia receber por questões de vibração, um belo planeta azul, numa periferia de uma galáxia. Essa autoridade celeste, por amor àquelas suas ovelhas transviadas que haviam se posicionado contrária às regras da vida cósmica, que haviam adoecido a tal ponto que perderam a simplicidade da alma. E em perdendo a simplicidade da alma, perderam também a habilidade natural de sentir ternura uns pelos outros, perderam a capacidade de amar uns aos outros e se transformaram em companhias nada agradáveis. E assim, essa autoridade celeste, reunida com a sua assessoria, comunicou que iria se dirigir ao tal planeta azul e iria fazer-se igual àqueles que ali estavam, e a sua assessoria entrou em pânico. A sua assessoria começou a dizer para esta autoridade celeste: mestre, não dá. Você sabe que não é possível. Não há como o espírito de espalho do seu padrão, unificado ao Pai Celestial, que representa o Pai Celestial nesta parte da criação universal, não é possível alguém do seu nível imantar-se a um corpo animal transitório que nasce e morre. Não é possível, você sabe. Tem um jeito. Eu preciso ir. Mas basta um conosco, dono das nossas naves, nós vamos lá, você qual o seu recado? Diz, vou dizer o quê? O que deve ser dito? O que é que deve ser dito? Cheguei. Vocês todos deixou aqui prisioneiros dos nascimentos e mortos da terra, porque os seus espíritos adoeceram a tal ponto que se transformaram em seres desagradáveis que mentem, caluniam, roubam, se corrompem, matam uns aos outros, e por isso aqui vocês estão. Do mesmo modo que um prisioneiro entre as quatro paredes de uma prisão tem o livre-arbítrio de fazer o que fizer, vocês todos aqui na Terra têm o livre-arbítrio de fazer também o que quiserem, mas aqui ninguém sai. Eu vou lá só para dizer isso, que é óbvio. Não. Eu preciso me fazer ser humano, para, enquanto ser humano, mostrar que é possível se viver como Deus, com dignidade e amando sempre. Mestre, esse seu plano não é execuível, ele não pode ser, na prática, realizado. E o mestre diz que ele tem com jeito. E lá vinham eles, os tais anjos, ou os tais seres extraterrenos. Se aproximavam da Terra, estudavam a hipótese A, B, C, D, voltavam, mestre, não tem jeito. E a insistência amorosa dessa autoridade celeste definia que haveria de existir um jeito, que eles, que eram técnicos, cientistas, descobrissem uma maneira. Voltavam lá os assessores ao planeta azul, estudavam, verificavam, aí perceberam o seguinte. Voltaram e disseram: mestre, amor, mas também é muito difícil. Existe um espírito dentre os que lá estão, que se nascer uma polaridade feminina, e ainda vem, gente, receber uma espécie de inseminação artificial cósmica, talvez assim seja possível um espírito do seu corpo nascer semelhante a um homem ou mulher daquele mundo. Assumir um corpo carnal que nascerá e também morrerá. É isso que você quer? É isso. Mas, mestre, também não é possível. Não tem como o espírito do seu corpo se diminuir a ponto de ser submetido em uma cápsula e depois ser inserido no corpo animal da natureza daquele mundo. Nós não temos metodologia científica para desconstituir um quase Deus do seu nível para lhe transformar no simples ser humano. E ele diz: inventem essa metodologia científica, eu vou.
E muito foi feito nesse romance extraterreno que aqui nós estamos contando. Parece ficção, parece loucura, seja. E fato é que, do jeito que aqui na Terra, cobaias amorosamente se ofertam para que algo de produtivo seja encontrado para o bem de todos, esse suzerano celeste foi o próprio ou a própria cobaia da sua insistente postura amorosa de querer ajudar aos doidos que estavam naquele planeta azul. E foi assim, uma história cujas palavras terrenas não existem para bem defini-la, afirmam os mentores, que essa autoridade celeste foi se desconstituindo, sofrendo algo inenarrável que nas palavras terrenas também não encontram comparação lógica. E finalmente nasce Jesus. Não há nenhum problema com o sexo, obviamente não. Maria, depois de ter concebido Jesus, teve relações com José, que teve outros tantos filhos. Porém, para poder propiciar condições para que o espírito de Espol nascesse como simples homem, por isso dela teve que conceber filho, para que, na intimidade das suas vibrações espirituais, pudesse então oferecer a vida a um espírito puro. Só bem de Deus. Jesus não foi absolutamente compreendido nem por sua mãe, nem por seus apóstolos, nem por seus amigos, nem pelos familiares. 2000 anos depois, como disse Pedro Bal, nós também ainda não compreendemos e, pior, não o levamos a sério. Senhor da sua própria solidão, Jesus, no tempo em que aqui esteve, tentou desesperadamente semear no mundo uma espécie de um legado, não para transformar o seu legado em religião. Afirmam os mentores que este ser jamais pretendeu criar uma religião. Tudo que ele pretendeu foi criar um novo homem, uma nova mulher. Tudo que ele pretendeu foi semear no mundo um código de conduta espiritualizante, no sentido de cada ser humano criar o seu próprio e dignificar-se a tal ponto que suas consciências pudessem, então, redimir-se diante das leis cósmicas, para que a Terra pudesse sair do isolamento que já durava quase 600 mil anos, pois do jeito que nós, membros da sociedade terrena, costumamos isolar os assassinos do nosso mundo, pois quem de nós quer conviver com alguém violento? Então os nossos criminosos vão para as prisões. Somente de lá saem após cumprir as suas penas, quando conseguem reconstituir para si mesmos um comportamento que os torne novamente socialmente decentes. E o fato é que Jesus, quando aqui esteve, esforçou-se basicamente por nos deixar 5 questões pontuais do seu legado. Um conjunto de uma grande revelação, marcada em praticamente 5 revelações, cada uma delas abrindo um horizonte, abrindo uma amplitude maior de percepção da vida. O primeiro ponto a que Jesus mais se preocupou em nos transmitir foi a notícia de que nós tínhamos um Pai amantíssimo, que tudo nos dava sem nada pedir em troca. Esse Pai não precisava ser temido. Esse Pai não precisava de sacrifícios. Esse Pai não precisava de saldo bancário aqui na terra. Esse Pai não precisava sequer ser louvado. Bastava que nós respeitássemos a vida e ao nosso próximo, que ele estaria muito satisfeito. Um Pai amantíssimo que tudo nos dava sem nada pedir em prol. Foi esse o conceito de Deus que Kempis introduziu no seu legado filosófico na Terra. Diante daqueles deuses complicados da antiguidade,
que queriam sacrifícios, queriam isso e aquilo, diante do conceito de moto contínuo de Aristóteles, diante das complicações da cultura semita, babilônica e greco-romana, chegava Jesus e, de forma simples, porém genial, apresentou o conceito de um pai amoroso. Não um pai à forma humana, não um pai personalista ou personalizado, mas um princípio cósmico universal que era somente amor. Não entendemos coisa alguma. O segundo ponto, ou a segunda revelação do seu legado, que ele também preocupou em nos deixar, foi que ele apresentou a este mundo a lei maior de uma constituição cósmica desconhecida ainda na Terra, que é a lei do amai-vos uns aos outros. Pois que isso que nós entendemos como amor é simplesmente o comportamento natural de qualquer ser cósmico minimamente evoluído. Afirmam os mentores que qualquer ser extraterrestre minimamente evoluído, naturalmente ele ama. O problema é que nós, que estamos isolados aqui na Terra, que nos achamos humanos, produtores disso, naquilo, impondo os nossos conceitos, as nossas opiniões sobre as pessoas, e ai de quem não concorda conosco, ainda ficamos chateados. E ainda atacamos a honra de quem não concorda conosco, e aí vamos criando dramas, conflitos, verdadeiras tragédias. Nós somos na arte de administrar nossa própria vida e ainda reclamamos de todo mundo. É interessante isso. Jesus pode dar uma olhada para qualquer um de nós, em percebendo na nossa aura os produtos da nossa vida mental e vida emocional. De pronto ele já percebia a natureza da nossa intimidade. Ainda assim, nunca nem deu conselho. Jesus nunca deu um conselho a ninguém. Nunca se meteu na vida de ninguém. O que é que ele fazia? Observem como eu acho. Se o que eu estou fazendo servir para você, como só dois ensinos meus filhos. Não no sentido de se tornar católico ou cristão. No sentido de, se o que eu estou fazendo servir para você, tome o meu código de conduta dentro da vida, crie o seu, siga meus passos no sentido de imitá-lo no bom sentido. Quando me babe de lado do rosto, eu corto do outro lado. Jesus demonstrou como um ser elegante, amoroso, como um ser minimamente evoluído pode viver. E foi nesse sentido que a lei do amor foi apresentada neste mundo, não como uma questão religiosa, não como uma balela, como uma utopia ou tema para música e poesias, mas sim como tempero, o único tempero possível para que a vida terrena seja vivida de forma digna. Transformou-se em sonho, em utopia, em tema para poesia. Mas quem ama quem disse? O mundo nos convida sempre a ser espertos, inteligentes, doutores em alguma matéria, respeitados. E que adianta tudo isso se não temos amor no coração para conviver com o nosso próximo? E Jesus dizia: amem-se uns aos outros e tudo mais vos será dado naturalmente por acréscimo. Mas nós queremos o tudo mais, agora amar que é bom, a gente só faz exigir do outro. Repare, sabem os senhores e senhoras aqui presentes, qual é a principal diferença entre um mundo evoluído e um mundo subdesenvolvido? É que lá, nos chamados mundos evoluídos ou mundos superiores, os seres que lá vivem, eles se preocupam em dar o melhor de si mesmos para que todos sejam felizes. E como todos os que lá vivem dão o que de melhor bem, no final todos recebem em abundância. Mundo subdesenvolvido. Queremos receber. Minha esposa não me tratar bem, eu nem gosto com ela.
hoje é meu aniversário. Aí chega fulano, me dá um presente, aí eu olho, obrigado, pode dar errado. Me deu esse presente, miserável. Não é receber de nunca gente, é receber do jeito da gente que quer. Mas quando não nos dão aquilo que nós queremos, nós ainda jogamos polpa nos erros. E como somos 6 bilhões de homens e mulheres que querem receber, e não é receber qualquer coisa, tem que ser. Somos todos infelizes, porque reclamamos dos outros o tempo todo, criamos dramas, conflitos e essa beleza que criamos aqui na Terra, essa forma de viver que não dignifica os princípios de existência própria. Tudo isso porque temos esse tenebroso hábito de querer receber, primeiro, para depois já um pouquinho daquilo que nós temos. Quando qualquer cidadão cósmico minimamente evoluído procura dar o melhor de si mesmo, independente de receber alguma coisa, de ser aplaudido, chegamos a esse ponto. Quando Jesus dizia, vinde a mim todos vós, pois sobre o coração, meu jugo é suave. Jugo suave, pessoal, é quando a gente só quer dar. Quando a gente não espera receber nada, quando a gente não impõe as nossas opiniões, qualquer ser minimamente evoluído conforme-se. Além do amarmos uns aos outros, portanto, foi também tida como balela e ninguém levou a sério. O terceiro ponto, ou a terceira revelação do seu legado, é que Jesus acabou com a nossa solidão, quando disse, muitas moradas existem na terra. E ele mesmo dizia, vós sois cá de baixo, eu, porém, sou lá do alto. Mas você é rei, já que você tem todos esses poderes, anda sobre as águas, ressuscita mortos, cura doentes, transforma água em vinho, multiplica peixes, pães, né? Na falta de outra palavra, bom, eu sou rei, mas meu reino não é deste mundo. O que é que Jesus precisaria ter dito mais para deixar claro que existiam contra as humanidades celestes? Ele esforçou-se, disse o que pôde, deu exemplo. E parece que isso também não serviu para nada, pois nós continuamos 2000 anos depois, absolutamente cegos em relação ao essencial da Bíblia. E o que é essencial continua invisível aos olhos humanos. Mais que isso, o quarto ponto da sua mensagem foi o aspecto de que ele se apresentou como sendo um representante de todas essas hierarquias ou dessas outras famílias que existiam nessas humanidades por aí, diante dos doidinhos que viviam na Terra, como também se apresentou como sendo representante desses doidinhos diante dessas humanidades. Pois que todo esse conjunto era uma só família. E os que estavam na Terra temporariamente isolados é porque haviam adoecido, haviam perdido a capacidade de amar. E convenhamos, imaginemos no hospício com 5.000 doiditos. Deve ser uma desorganização terrível. Agora imaginemos um hospício com 6 bilhões de doiditos. Cada um pensando que é paraguaio, brasileiro, francês, estadunidense ou russo, matando uns aos outros porque... Esse é o problema. O quinto ponto da mensagem de Jesus. A quinta revelação que ele mais se preocupou em repetir. E essa revelação encontra-se registrado naquele livro que nós chamamos de sagrado. Mas não levamos talvez um pensar, que se chama Bíblia. Essa revelação encontra-se registrada em 2.500 passagens das páginas da Bíblia. Somente no Novo Testamento, em 318 oportunidades, essa revelação, essa notícia encontra-se registrada. E que notícia é essa? Da volta de Jesus. Que ele ali estava na condição humana, mas que no futuro
ele retornaria, não mais nascendo na terra, que ele não era doido, mas a sua condição natural de autoridade celeste, para dar a cada um conforme suas próprias obras, pois a terra haveria de progredir, pois esperava ele, que com o legado que ele agora deixava na terra, com a luz que ele acendera com seu próprio sofrimento e insistente amor por essas ovelhas, pelo menos mais da metade dos doidinhos terráqueos conseguisse tornar-se tendente ao bem. Veja como espera um pouco de nós, gente. Pelo menos tornar-se tendente ao bem. Pois que ele, quando voltasse, e somente ele podia fazer isso, pois para olhar na alma de alguém e sem risco de cometer injustiça, separar o joio do trigo, é necessário que seres que são unificados ao amor do Pai Universal o possam aqui representar. E é por isso que, para presidir esses instantes de reciclagem planetária, somente esses seres que nós chamamos crísticos podem presidir isso que nós chamamos de juízo final, como derrama de final. É a prova só do final de ano, final do ciclo. E ele avisou que aqui retornaria. Mas também ninguém vai ver isso certo. A revelação de um pai amanquista, a revelação da lei maior da Constituição cósmica e a lei do amor ao próximo. A revelação de que há um contexto cósmico envolvendo a vida terrena e que, portanto, não estávamos sós no universo. A revelação de que ele, Jesus, como João diz no seu capítulo 9, versículo 9, era a porta através da qual quem na terra fizesse daqui saída, né, ascender a morada e viver nos céus, teria que passar por essa porta no sentido de assumir a doutrina norosa como sendo código e conduta de que vai ser adotado, e a notícia de que retornaria no futuro para pessoalmente separar o joio do trigo, são essas as 5 questões básicas da revelação de Jesus. 2000 anos depois, nem o protestantismo, nem o catolicismo, nem o espiritismo, os cismos que surgiram a partir do legado de Jesus, absolutamente não tem importância nenhuma essas 5 questões para o que hoje se pensa. Por quê? A exemplo da história de um guru na Índia, que toda noite se reunia com os seus discípulos para 3 coisas: estudar as escrituras sagradas, ajudar os mais pobres e praticar a meditação. Só que na hora em que todos iam meditar, o guru tinha um gato. E o gato ficava se enroscando nas pernas do guru e ligava aquele motorzinho que o gato tem. O gato, quando está cheio de amor para dar, ele liga o motorzinho, fica fazendo um barulho. E aquele barulho perturbava o guru. E o guru não podia meditar com o gato dele, fazendo aquele barulho. Aí ele disse: amarrem este gato naquela. E assim toda noite. Todos iam meditar e o gato do guru estava amarrado lá. Passa-se o tempo, o guru morreu, outro assume o lugar do guru. Passa-se o tempo, o gatinho já tinha gastado as suas 6 vidas, também morreu na sétima, ou seja, foi embora. Na outra noite, depois que o gatinho tinha morrido, eles se reuniram e ninguém conseguia meditar. Aí um deles disse: mas a gente arranjar outro gato amarrado. Pai, arranjaram outro gato amarrado. 300 anos depois, essa religião estava totalmente dividida em segmentos que discutiam e se degladiavam em torno da discussão de temas do tipo: qual a raça do gato sagrado? Que tipo de pelagem o gato sagrado poderá ter? Qual tipo de corda sagrada a amarrar no pescoço do gato sagrado? Qual tipo de árvore sagrada, que é o seu sagrado tronco, poderia ter amarrado a corda sagrada que amarraria? E o essencial da história eles tinham, agora, totalmente presos nas questões acessórias.
E o que é que o catolicismo, o protestantismo, o espiritismo, os ismos da terra estão fazendo a não ser dificuldade e o essencial, que é o amor ao próximo. Quem ama quem nesse mundo? Estamos todos, mas não quer saber. Todos são os eu não. Todos não. E o fato é que Jesus, olhando para aquilo todo, disse: ninguém está entendendo nada. Foi embora. Pessoal, olha, eu vou morrer. Não, você. Como é que um homem como você vai morrer? Você caminha sobre as águas e seus apóstolos só faltando por exemplo. Nós já vimos você desaparecer algumas vezes quando alguém queria. Mas vamos. Mestre, é isso, bom, vou morrer e vou ressuscitar. Mestre, não diga uma besteira disso. Caso você morra e não ressuscite, quem é que vai acreditar em alguma coisa? Eu vou ressuscitar 3 dias depois da minha morte. Mestre, vale baixo para eu ir então. E Jesus morreu, e o pior, ou melhor, ressuscitou 3 dias depois. Detalhe, Jesus, quando esteve entre nós, fez a absoluta questão de cumprir nele mesmo todas as profecias existentes nas páginas do Antigo Testamento. Profecias estas feitas pelos antigos profetas, e na última vez em que entrou em Jerusalém, 5 dias antes da sua crucificação, ele fez a absoluta questão de pedir a um dos apóstolos que procurasse o filho de uma jumenta que estava amarrado atrás do muro, pois que o profeta Zacarias havia dito, seu capítulo 9, do versículo 9, que o Messias haveria de adentrar em Jerusalém montado num burrinho. Jesus fez a absoluta questão de cumprir nele mesmo todas as profecias que outros fizeram a respeito dele. Qual não seria o zelo que ele teria com as profecias que ele mesmo fez? Basicamente, 2 grandes profecias a respeito de si mesmo. A que iria ressuscitar, ressuscitou, e a outra, a que Pisa tornaria. Jesus foi embora, mas ficou aparecendo durante algum tempo no estado de ressuscitar. E aqui começa a nossa história do Apocalipse. No livro do Apocalipse. Os seus 12 apóstolos, 11, praticamente tinham a idade próxima do mestre. Mas um deles, chamado João, no início do ministério público de Jesus, era alguém com 16 anos incompletos. E como ele era o mais novo, cada vez que ele abria a boca, o João falava: acabou. E ele foi ficando da lá, porque era o mais novo, um rapaz de 16. No meio de apóstolos com 27, 30, 34 anos, ele nunca conseguia falar nada. E eles perguntavam: mas como é que já? Os peixes para uma criança dessa vai ser apóstolo. Os outros apóstolos respondem. Aí Jesus então trouxe o João para perto de si. E João passou a ser aquele apóstolo que mais conviveu com Jesus, o que era motivo de inveja dos outros apóstolos. E João foi aquele que mais conversou com Jesus, o que dele escutou. E então os apóstolos passaram a ter mais inveja ainda, porque chegavam: João, tudo bem, né, João? Tudo bem. Agora João já recebia cumprimentos. João, quanto Jesus disse, João, passaram a mais chamar João para que João contasse as coisas que escutavam de Jesus. E João foi alguém, dele os apóstolos, que teve acesso e vivenciou para praticamente todos os fatos importantes da vida de Jesus. Na crucificação foi o único que teve coragem para ficar lá. Todos os outros fugiram. João teve uma vida que hoje, 2.000 anos depois, a gente olha e chama o rapaz de São João. Mas pensa alguém que sofreu. A vida dele foi... Porque depois que Jesus se foi, na penúltima aparição, no estado de ressuscitado, antes da sua ascensão aos céus, num dia em que 7 dos apóstolos estavam pescando e a pescaria não foi nada boa, quando estavam retornando à margem do lago. E isso que agora vos digo está descrito no capítulo 21 do Evangelho do livro de João, versículos de 1 a 23.
Quando eles iam retornando sem nada ter pescado, observaram que um homem de pé lá no lado disse: joguem a rede ali, naquela região. Estranhamente, eles obedeceram, voltaram, jogaram a rede, tiveram uma pescaria singular, a maior que havia dito, e voltaram então agora com o barco cheio de peixe para agradecer ao tal homem. Foi quando eles perceberam que era Jesus novamente aparecendo a eles no estado de ressuscitar. Nesse dia, Jesus até comeu peixe, como seus apóstolos. E olha o que ele estava, já no estado daquele ressuscitado. Que loucura, hein? Pedro, que sempre havia perturbado a paciência de Jesus quando Jesus estava, entre aspas, vivo. Porque Pedro sempre perguntava: mestre, quando você assumir a sua posição de rei, que a gente sabe que você vai subir, porque com esses poderes todos que você tem, você é o Messias que estamos esperando. Aí, Jesus, quando é de eu uma espada, não posso semear. Não, mas a gente sabe que você vai semear uma bola, também você vai ser o rei que vai comandar o mandar, Jesus não vai dar lá, tudo não vai nada. Mas aí Pedro dizia: mestre, quando você assumir o seu messianato, o que vai ser? Querendo saber qual ministério ele iria. Aí Jesus dizia. E essa confusão era tanta que há uma passagem no Evangelho que há duas mães de dois apóstolos brigaram, discutindo, porque cada uma desejava que o seu filho fosse aquele a se sentar do lado direito de Jesus, quando ele se tornasse o rei. E o pior, foram falar com Jesus. Vejam como esses homens e mulheres maravilhosos que conviveram com Jesus há 2.000 anos atrás, mas nem eles entenderam aquela outra coisa ordinária. Mas Pedro não perdia a chance. E agora, ali com Jesus, ele, no estado de ressuscitado, ele pensou: agora é missão. Por favor, já que é a última vez que parece que a gente vai se encontrar, aí Jesus disse: ainda quando eu possa seguir o céu, eu chamo, mas não vai dar para conversar. Então pergunto logo: mestre, o que é que vai ser de mim? Pedro, eu já estou indo para a minha morada, para lá onde eu sou rei, estou preparando um lugar para você. Quando você sair aqui da terra, eu venho me pegar para você ir para lá comigo, depois a gente volta. Aí Pedro: e quanto a este? É apontado para outros autores. Aí Jesus, com toda sacrossanta paciência, sossava tudo. E quando aí Jesus, porém, esses aqui, aí Jesus mostrou eles 6. Vão todos comigo para o meu reino. E Pedro notou que João, que estava desse lado, e Jesus não apontou para ele. Aí ele perdeu a oportunidade. Mestre, e quanto a este? Aí Jesus disse: Pedro, o que importa a ti se eu quero que ele fique assim até que eu venha? O que importa a ti, Pedro, se eu quero que ele fique até que eu venha? O que importa a ti, Pedro, se eu quero que ele fique aqui até que eu venha? São as 3 traduções possíveis para o que Jesus disse. E essa história se espalhou. E os cristãos judeus daquela época ficaram então sabendo que Jesus havia dito que João ficaria vivo até que ele voltasse. E esse boato foi a pior coisa que podia ter ocorrido na vida de João, além da inveja dos apóstolos. Por quê? Porque 30 anos depois disso, por volta do ano 2065 depois de Cristo, todos aqueles que haviam convivido com Jesus já haviam desencarnado. Só tinha um vivo, que era João. Aí Paulo, que havia fundado dezenas de igrejas, que recebia perguntas e questionamentos de todas elas e respondia através das suas epístolas que hoje compõem o Novo Testamento. Depois que Paulo morreu, como só tinha João vivo, quem é que ficou sendo João? Mas todos perguntavam também: João, e quando é que ele chega? Devido ao boato. E João: não sei. Mas você sabe? Não, eu não sei. João, você sabe que o povo do João não tinha como agradar ninguém.
ocorre a revolta dos judeus. O general Tito, com a legião romana, invade Jerusalém, destrói tudo e os judeus todos correm. E João também teve que correr para escapar. João teve também de fugir. E agora as perguntas, João, cadê, rapaz? Cadê aquele reinado que vocês falaram? Quando é que ele chega? Muita gente tem mais medo de Jerusalém. De novo estamos sendo massacrados. E cadê ele? Não sei. Ou seja, pensem num momento terrível, João. Porque a crucificação de Jesus já era uma derrota para todos eles. Quando Jesus ressuscitou, eles disseram, pronto, realmente o nosso Messias é aquele rei. Mas ele vai voltar, que ele não voltava. E agora Jerusalém havia sido destruída e João fugindo de cidade em cidade para escapar da perseguição dos romanos. Para piorar a vida de João, nos anos 70 surgem os dois primeiros evangelhos, o de Marcos e o de Mateus. Marcos, no capítulo 13, e Mateus, no capítulo 24, falam abundantemente de todas as profecias que Jesus fez referente à sua volta no futuro. Aí os cristãos desesperados e espalhados pegavam esses dois evangelhos, escreviam para João ou iam atrás dele. João, Mateus, o apóstolo, está dizendo que Jesus volta. E você sabe, mesmo você sabe, tu sabe, ou seja, a vida de João continuava no inferno. 8 anos depois, surge o Evangelho de Lucas, que no capítulo 21 também cita de forma abundante todas as profecias que Jesus havia feito a respeito da sua volta. Todo mundo vai para estes novos. João, e aí? Alguma novidade? Não tem novidade. Ele, João, que história furada é essa? Continuava bem no inferno. Ô, João, Mateus, e não tinha tanta intimidade com Jesus, que tem Evangelho. Marcos, que era só sobrinho de Pedro, que escutou de Pedro, mas não quis escrever o Evangelho. Lucas, que nem conheceu Jesus, escreveu o Evangelho. Você não vai escrever o Evangelho, não? E João, forçado pela circunstância, escreveu o Evangelho dele como do ano 90. Mas não falou nada a respeito da volta de Jesus. João é o único evangelista que não cita absolutamente nada a respeito das promessas de Jesus de retornar à terra. Por quê? Porque ele não sabia o que dizer. Ele não aguentava mais a operação. Quando publicou, mas que babaquia, hein, vô? Você, que era assim com o homem, é o único, ou seja, a humanidade com nós. Somos realmente filhos. Não havia nada que João tivesse, cara. E agora ele estava sendo julgado pelo cristianismo, recebendo todas as pancadas. Aí ele se escondeu mesmo numa ilha de Patmos, uma ilha Creta. E já perto dos 100 anos de idade, sendo perseguido ainda por Domiciano, que era o imperador romano, que queria a todo custo acabar com o único ícone vivo do cristianismo. Um dado dia de domingo, João é arrebatado aos céus. E somente ali é que ele se encontrando de novo com o seu mestre amado. E com os seus 10 companheiros de apostolar. Por que 10? Porque Judas não havia tido companheiros. Estava na terra, a exemplo deles, João não viu que estava na terra, só que Judas já estava desempenhado na terra. Somente ali foi que ele percebeu que Jesus não iria voltar no tempo da vida dele, naquela oportunidade. Que Jesus iria voltar, pelo que estava agora mostrando a ele, no futuro longínquo. E foi ali naquela reunião que João foi informado a respeito de uma série de fatos que iriam acontecer até o retorno de Jesus, vindo por sobre os céus, todos os olhos da terra vendo essa vinda, como ele mesmo fez questão de descrever no Apocalipse.
E quando João voltou ao seu estado natural do ser humano, ele então, que antes havia falhado em escrever do seu evangelho, não se referindo à volta de Jesus em nenhum momento, se ele falhara por omissão, agora ele ia exagerar, porque ia escrever um livro chamado Apocalipse, que só fala da volta de Jesus do início ao fim. E é esse livro que agora nós vamos lá. João, em tendo visto uma série de acontecimentos que foram mostrados a ele, ele resolveu didaticamente dividir esses acontecimentos em 7 grupos distintos. Como na hora do seu desdobramento com o mestre, lhe foi explicar que o que estava sendo dito para ele era algo profético que somente os seres muito evoluídos podem perceber no futuro, e por isso que ele coloca os livros selados, lacrados, e somente esse ser, que aqui na Terra foi conhecido como Jesus, poderia tirar o lacre e mostrar para João, e quem fez isso foi um anjo do Senhor, Jesus, tirando o lacre, dava do hoje, no anjo mostrava a João, e traduzia para João o que ele estava vendo. E foi assim que João descreve que quando o primeiro selo foi aberto, ou seja, o primeiro livro teve o seu lacre retirado, ele via tais coisas acontecer. Quando o segundo selo fosse retirado, tais coisas ocorriam, e assim ele dividiu todos os conjuntos de acontecimentos que foram profetizados, como que ia demonstrar o roteiro para o entendimento da volta de Jesus. Ele dividiu em 7 livros selados, e para economizar o nosso tempo, vamos direto para o 7º livro. Diz João que, depois de 6 livros abertos, e os espíritos insistem em dizer, tudo já aconteceu. Quando o 7º anjo abre o 7º selo, pois que no final daquele livro, do 7º livro selado, Jesus chegava, te diz João que fez-se meia hora de silêncio só, de tão importante era aquele papel. Mas João também percebeu que o 7º livro selado era diferente dos outros 6, pois que no 7º livro ocorria muita coisa toda hora. Nos outros 6 livros as coisas andavam mais devagar, mas no 7º livro, parece que o 7º livro descrevia uma época em que a Terra tinha uma condição tecnológica completamente diferente de todo aquele passado que João estava acostumado. Aí ele resolveu então dividir o 7º livro em 7 capítulos. Por quê? No tempo de João, quando qualquer autoridade ia adentrar a um determinado local, ele era saudado ao toque de trombetas. Então, como no final do 7º livro, Jesus ia chegar na sua Jerusalém celeste, ou seja, uma cidade voadora, iria descer na terra e todos os olhos o veriam, é essa a chegada de Deus em Jerusalém celeste. Como ele chegaria no final do 7º livro, João então resolveu colocar simbolicamente 7 anjos tocando 7 trombetas para anunciar a chegada de Jesus, quando o 7º anjo tocar essa 7ª trombeta. E assim João coloca no livro 7 que quando o primeiro anjo toma da primeira trombeta e toca, acontecem tais e tais coisas. Depois disso, o segundo anjo toma da segunda trombeta e toca, acontecem tais e tais coisas. Quando o 6º anjo pega a trombeta e toca, aí João percebeu que aquele período era mais doido ainda e complexo do que tudo que ele havia visto. Ele então resolve dividir o toque do 6º anjo, da 6ª trombeta, em 7 subcapítulos, pois que ele notou que haviam acontecimentos distintos que iriam ocorrer imediatamente antes da chegada de Jesus, que ocorreria quando o 7º anjo tocasse a 7ª trombeta. Então ele resolveu subdividir o 6º toque da 6ª trombeta em 7 subcapítulos, aos quais ele chamou o derramamento das 7 taças da ira do Senhor.
E assim, quando o sexto anjo tocou a sexta trombeta, o primeiro anjo pegou a primeira taça e derramou a ira do Senhor. Aí aconteceram tais e tais coisas. Quando o sétimo anjo derramou a sétima taça da ira do Senhor, no toque da sexta trombeta, João viu numa terra 3 acontecimentos. E seriam exatamente os 3 últimos acontecimentos a ocorrer no final da sexta trombeta, ou seja, imediatamente antes do toque da sétima trombeta, que já é o sinal de Jesus chegando. Mas são esses 3 acontecimentos. Detalhe. Vamos retornar para a segunda trombeta para explicar algo do Senhor dos Céus. Como é que João, com quase 100 anos de idade, com o seu cérebro de 1900 anos atrás, poderia, com as palavras de então, descrever coisas que ele estava vendo de um tempo que ele nem imaginava qual é? Vamos imaginar João diante da tela que foi mostrada a ele, vendo os aviões da Primeira e Segunda Guerras Mundiais. Como é que alguém, há 1900 anos atrás, poderia entender um avião? João entendeu. Na quinta trombeta, ele disse que quando o quinto anjo comandou a quinta trombeta, aconteceu algo estranho, porque apareceram os gafanhotos que embaixo das asas tinha um barulho terrível. Um barulho como se fosse de 1000 cavalos trotando para a guerra. Na sua época, o maior barulho possível de alguém escutar era de milhares de cavalos correndo. E o que tem embaixo nas asas dos aviões? Ou as turbinas ou as LEDs. Então ele disseram um gafanhoto com as asas, fazendo um barulho terrível. E engraçado, esse gafanhoto tem uma cauda de escorpião. O avião tem aquela cauda para cima. E tem as asas. Então até aí a descrição dele é genial. Esse gafanhoto só me parece com um cavalo da guerra, com seu tórax de ferro. João usa essa expressão, ou seja, os aviões são de metal. Né? E próximo à crina do cavalo, reflete a luz do sol. A cabine de pilotos, comparando a luz do sol, reflete. E esses gafanhotos com cauda de escorpião, que fazem muito barulho, têm o poder de afligir o homem por muito tempo, etc. e tal. Para quem poderia descrever o avião há 1900 anos atrás? Digam que é isso. Mas, na quinta trombeta, ele também descreve os tanques de guerra. Porque foi mostrado a ele na Cruz Soneca as guerras do século XX. Não vamos aqui aprofundar por conta da hora. Vamos agora para o final da sexta trombeta, quando o sétimo anjo derrama a sétima taça da ira do Senhor, e João narra os 3 últimos acontecimentos a ocorrerem antes da iminente chegada de Jesus, que irá ocorrer quando o sétimo anjo tocar a sétima trombeta. No capítulo 18 do Apocalipse, mostra esse antepenúltimo acontecimento que, segundo João, ocorreria ou algum tempo antes da chegada de Jesus. Que acontecimento é esse? Na época em que João viveu, a construção mais alta que ele viu, que ele conhecia, era o que marca o templo de Jerusalém. Mas a construção mais alta da qual ele já havia escutado falar era a lendária Torre de Babel. A Torre da Babilônia, que milhares de anos antes do tempo em que ele viveu, havia sido construída e era tão alta que passava das nuvens, como está descrito na Bíblia. Então, se João visse alguma coisa muito alta cair, alguma construção feita pelo homem cair, ele chamaria de Babilônia. E o que dizer? Quando as torres do World Trade Center vieram abaixo. Quem leu o capítulo 18
do Apocalipse, percebe claramente que João está narrando a queda das duas flores, ocorridas no dia 11 de setembro do ano 2001. Palavras de João no capítulo 18. Caiu a Babilônia. Assim, ó, o anjo mandou a mão de moinho e a Babilônia veio abaixo. Ou assim, olha assim, rápido, todos caíram. E os pilotos, marujos e marinheiros, chorando, parados nos seus barcos, ao verem a fumaça do incêndio daquela poderosa Babilônia. Quem de nós já ouviu na TV, na Baía de Hudson, aqueles barquinhos parados, as pessoas vendo, chorando, e ao longe a fumaça do incêndio das coisas que veio cair. Bom, disse com a queda da Babilônia, todas as mercadorias pararam de ser negociadas, o que era algo terrível no tempo. Que ele cita no capítulo 18 que todas as mercadorias que eram negociadas no tempo dele, dizendo que parou tudo, como se a simbolizar que a Bolsa de Valores iria parar quando as torres caíssem de Nova York. Pessoal, no meio, é impressionante os detalhes de João da queda das torres do Novo Pensamento. Capítulo 18. Penúltimo acontecimento. Penúltimo acontecimento. Capítulo 19 do Apocalipse. João diz, depois da queda da Babilônia, os reis da terra entram em guerra. Os reis da terra já entraram em guerra no Afeganistão, no Iraque, em coalizões democraticamente tentadas pelo senhor George Bush. Mas fato é que entraram em guerra. Capítulo 19 descreve com absoluta longevidade. Penúltimo acontecimento. Qual o último acontecimento que João coloca no final da sexta trombeta, ou seja, no final da sétima taça do derramamento que caiu do Senhor, que é o final da sexta trombeta? Antes da chegada de Jesus, aparecem duas testemunhas que vão tentar anunciar ao mundo a chegada de Jesus, mas ninguém leva a sério. Jesus é um ótimo assunto para se vender livros, para se fazer música, poesia, para se cultuar a religião. Mas levar a sério o que ele disse. João diz, duas testemunhas apareceriam no final dos tempos. Essas duas testemunhas iriam anunciar ao mundo a chegada de Jesus, mas, após terem cumprido integralmente o seu testemunho, a fera que sobe do abismo fará guerra contra eles, os vencerá e os matará. E os seus corpos permanecerão sepultos na cidade que também crucificou a Jesus, espiritualmente chamada de Sodoma e Egito, em tendas, Roma. Mas cerca de 3 dias depois, o Espírito de Deus tomou dos seus corpos e eles se puseram de pé e todos os seus adversários ficaram com medo, com pânico, e esses dois subiram então para os céus, e eles que terminou a segunda desgraça e a terceira vem depressa. A terceira desgraça para os ricos e pregadores é a chegada de Jesus. João encerra aí dizendo que depois do trabalho das duas testemunhas, que gera uma desgraça para os pecadores que não queriam aceitar a volta de Jesus, isso no linguajar dele, 1900 anos atrás. Detalhe. Dos livros que modestamente tento escrever aqui dentro dos mentores espirituais, a minha incompetência é tamanha que eu esperava todos. Notadamente alguns, eles começam a escrever, quando está perto de terminar, eles param, vão embora e eu fico sem entender nada. Meu Deus, eu tenho 14 ou 15 livros nessa situação, não sei. E eles começaram a escrever esse livro, A Sétima Trombeta do Apocalipse, estamos lançando, com uma pressa muito grande. Quando chegou a parte do final, ou melhor, da terceira parte, próximo ao final, deixaram de falar. No dia 10 de abril desse ano, estava eu, nas minhas madrugadas,
E eles chegaram dizendo que era o momento de retomar o livro e acabar o mais rapidamente possível. Eu estou pensando essa pergunta. Vocês escrevem, aí me deixam. Hey, vamos. Me deixam aqui, vai embora, e ela chega onda, a praça toda. O que é que tá dentro? Pois, mas tem Pedro, o Apocalipse já fui cumprindo todo. Só falta o sétimo anjo para a sétima promessa. Aí eu, que sei muita coisa, disse, não pode ser. Falta ainda as duas testemunhas. Meu irmão, já aconteceu. Isso nunca aconteceu. Eu vi dois homens super formidáveis aparecer no mundo. Como disse que são dois grandes profetas que têm o poder, inclusive, de fazer criar flagelos contra os pecadores, sair fogo da dor, porque o linguajar todo que João usa. Aí os amigos, isso é a forma que João usou 1900 anos atrás, para definir os poderes dos profetas de Epan, só simbolizando que no final dos tempos surgiriam dois focos que iriam tentar avisar o mundo da chegada de Jesus, mas a fera que sobe do abismo, ou seja, aí o corão, isso é indiferença, a estupidez humana, não vai estar nem aí para isso mesmo, ninguém leva bem Jesus a sério, então isso derrotará o trabalho das duas testemunhas. E os mais disse que as duas morreram. De fato, não morreram. Gente, João Paulo II. E ele estava diante da TV, dentro do documentário na GNT, ainda sobre o fogo secundário de João Paulo II. Ele disse, eles foram me explicar. Dia 29 de novembro do ano 1998. João Paulo II publica uma encíclica denominada O Mistério da Encarnação. Encarnação, não encarnação. Encarnação com ícone, que seria a encarnação de 20 blocos. Palavras de João Paulo, abrem aspas. É preciso permanecer à escuta dele, comenta mais, para reconhecer os sinais dos novos tempos e fazer com que a expectativa do regresso do Senhor glorioso se torne cada vez mais ardente nos corações dos fiéis. João Paulo II, do nada, resolveu, em 1998, do dia 29 de novembro, publicar uma encíclica dizendo que era preciso permanecer até a escuta dele para reconhecer os sinais de novo tempo que já havia chegado e fazer com que a expectativa do regresso do Senhor se tornasse algo profundamente presente no coração dos fiéis. Bom, o neto João Paulo Couto? Nenhum papa nunca fez nada disso. Nenhum dos antecessores de João Paulo II nunca falou desse assunto. Portanto, João resolveu. Aí eu, na minha sapiência, só isso. Deixa eu pensar, pesquise o mês de dezembro. Mês de dezembro? Dezembro de internet. Só se vocês quiserem, pesquise. Na 46ª aparição pública de João Paulo II, a última aparição pública que ele fez em vida, no mês de dezembro de 2004, falando para cerca de 7.000 fiéis da Praça de São Pedro, ele disse que neste Natal possamos recuperar as nossas forças e que os desesperançados renovem as suas esperanças, esqueçam suas angústias e confiem no regresso de Jesus. Agora, dezembro. Última vez que ele apareceu e os Tardelli deviam estar puxando ele para casa para ele não dizer nada daquilo. Ele falou de improviso. Por quê? Morre João Paulo II, abre o testamento dele. Primeira frase. Cuidai, pois não saberem a hora que Jesus retornará. Bom, tá certo.
Essa é a primeira testemunha. E a segunda? A segunda é o problemático. Não sair bem como se imaginava. Mas quer dizer que aquele corpo de sepulcro de João Paulo II, durante quase uma semana, lá na igreja, na Basílica de São Pedro, aquela corrente de pessoas que durante vários dias ficavam visitando, é aquilo que João Billy disse? É. Quando ele disse que os corpos ficariam sepulcros, mas ele falou no plural. Porque se ele estava vendo aquela testemunha e foi dito para ele que o trabalho de anúncio da chegada do mestre acabava ali, ninguém ia fazer muito mais coisa, ele resolveu, já que eram duas, colocou as duas, e quer dizer, o corpo que ele viu em sepulcro ali de João Paulo II e aquela corrente de pessoas visitando, ele entendeu como sendo os ímpios que iriam calcar, ou seja, caminhar sobre a cidade santa. Tá bom, maravilha. E a outra testemunha? Não saiu do jeito que se estava pretendido, mas observe. Você, disseram comigo, fez o que desde novembro de 1998? Nem na internet eu vou encontrar, não, meu. MPV, não vocês me viram. Convidado por Dr. Elcio Granado de São Paulo e outros amigos, você foi lá, anunciou a chegada de Jesus em uma brecha pura. Filho, eu fiz isso. Cara. Nesse mesmo mês, Dr. João Goleiro Pinto Saraiva, ex-ministro das Águas e Energia de Angola, estava no Congresso em Lisboa, e eu estava com ele, e ele anunciou publicamente numa palestra a chegada de Jesus. A partir desse mês, Nelson Granado, Carlos Cruz e outras tantas pessoas saíram por aí falando da chegada de Jesus. Se João Paulo II, quer João Paulo II vendo você, imagina isso do indígena. Nós somos os testemunhos, não, é testemunho testemunho errado, mas a questão é o seguinte: os dois candelabros, as duas oliveiras, eram porque o aviso haveria de vir através de dois dos troncos cristãos. Então, um tronco católico e um tronco espírita, não da religião espírita, mas da revelação espírita, dos espíritos comunicando a alguém. Esses dois troncos foram acionados, e a segunda testemunha é então esse grupo de pessoas que, a partir de novembro de 1998, começou a sair pelo mundo, mesmo que ninguém preste atenção, dizendo da notícia da vida do mestre. E como é que vocês dizem que caminhou lá, terminou? Terminou por quê? Porque a partir de setembro, abre-se do momento da chegada ao todo instante do mestre. Entre o mês de setembro de 2005 até o final de 2012, vocês viram isso? Não, porque no lado de lá também tem fofoqueiro. Numa sessão do médico, viu, quando ele agendou a data. Quando ele pegou a agenda e abriu, tinha alguém do lado dele, ele viu que ele abriu, a agenda do funcionário da rede. Tá? Eles abriram de setembro por diante, a partir de setembro. E viram que ele deixou até o ano de 2012, e de 2012 em diante ele não foi. Então, esse nosso amigo nos diz que parece que Jesus já agendou a chegada dele para entre 2005 e 2012. 7 anos, esse número 7 é sagrado, né? E é por isso que João diz que quando as duas testemunhas surgissem, eles seguiram anunciar a chegada de Jesus durante 42 meses, ou 1.260 dias. Significa 3 anos e meio. 3 anos e meio é metade de 7. E exatamente isso refere-se ao trabalho inconcluso das duas testemunhas, pois cada uma delas havia atuado durante 3 anos e meio, e 3 anos e meio mais 3 anos e meio dá 7 anos. E presta atenção, vocês começaram a fazer isso em 98, estão em que ano? 2005. 1998 para 2005, 7 anos. É. Eu não acredito. Mas eu falei, não pode que eu sempre acredito, não. E a pressa é porque, não, tenta acabar esse livro então até agosto, porque a gente já disse, a partir de setembro, tudo é possível, tudo de bom. E vejam, senhores, que eu percujo o livro também. Tenho coragem, eu vou parar. Eu Espírito e está pedindo para os senhores, entendeu isso?
Esses nossos amigos de fora afirmam que o Apocalipse está consumado. Agora só falta o sétimo anjo tocar a sétima trombeta. E todos os olhos dos que vivem na terra verão, vindo por sobre as nuvens, o Mestre cumprir a sua promessa de aqui retornar. Quer dizer, agora a terra vai ser um céu, mas um céu, coisa, um inferno do certo. Os politizos ainda estão vivendo aqui. Mas Jesus vai chegar, vai, não vai fazer nada, pessoal. Nós não sabemos como viver. Nós não sabemos conviver com os nossos animaizinhos da escala da da natureza terrena. Tanto que descobrimos toda hora. Não sabemos viver com o nosso filho mesmo. Não sabemos viver uns com os outros, já nos matamos pelos motivos mais doidos possíveis. Também não sabemos conviver com esses seres superiores a nós, porque os tratamos como sendo deuses. Qualquer doidinho charmoso que morre é tido como santo. Pessoal, quando a gente está vivo nesse corpo, o que vocês pensam a meu respeito, eu não sinto. Mas na hora que eu perco esse corpo, que me defende das vibrações, na hora em que o espírito sai, que o corpo morre, quando eu estou na espiritualidade, tomando milkshake lá no purgatório, se alguém aqui na Terra disser, ô cara chato, ainda bem que ele já foi.